Olá, eu sou o professor de Educação Física, Michael, e nós estamos aqui na aula de Educação Física para o ensino fundamental para as turmas do oitavo ano. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje e, como nós estamos vendo aqui, nós vamos trabalhar esta aula de hoje sobre os esportes individuais. Então, o que são os esportes individuais? Como a gente pode ver, o conceito básico de esporte individual é quando o sujeito faz uma tarefa sozinho durante a ação esportiva total, né? Durante toda a prova, todo o jogo, ele faz uma atividade sozinho, sem a participação de um colaborador, de um ajudante, de um colega que possa ajudá-lo. Então nós temos aí caracterizado o esporte individual, quando não tem a participação direta de uma pessoa para ajudar, não tem a formação de equipes, você está sozinho fazendo as tarefas esportivas. Mas existe o esporte individual sem interação, que não há interação com o oponente, ou seja, você faz uma tarefa, por exemplo, o salto em altura, ele faz a tarefa e o oponente não vai estar agindo ao mesmo tempo, né? Eles vão estar em lugares diferentes, momentos diferentes, o que vai ser marcado é a execução, se ele consegue fazer a altura que ele consegue executar mais alto, né? Então, como não tem a interação com o oponente, nós podemos caracterizar esporte individual sem interação. Não é condicionado diretamente, ou seja, o oponente não condiciona as ações do outro indivíduo, né? Você tem um indivíduo que está competindo com o outro, mas não tem a interação, sem a interação entre ambos nesse momento da competição. E não há colaboração também com nenhum colega, né? Não tem uma ação direta do oponente, como nós podemos ver. Então, esse tipo de esporte aí, né? Algumas corridas, né? Se caracterizam como um esporte de interação. Por quê? Porque vai estar atuando junto, né? Aquele ganhador vai ser o que chegar na frente, mas a atuação acontece ao mesmo tempo dos oponentes. Então não é um esporte individual sem interação, é um esporte individual com interação. O esporte individual sem interação seria justamente aquela atividade em que não há interação entre os oponentes e nem ajuda do colega, ok? Então vamos lá. Observando agora o que é um esporte individual, tá? Com interação. Então, o que é a interação entre os oponentes, como por exemplo as artes marciais, as lutas, né? Os esportes de combate, vai ter a ação do sujeito, a tentativa de cada para alcançar o objetivo do jogo, evitando concomitante ou simultaneamente que o adversário o faça, porém sem a colaboração de companheiro. Não existe colaboração de ninguém, mas os oponentes vão estar agindo mutuamente, como nas corridas é um exemplo, né, que acontece a influência do oponente para com os adversários, vão estar se influenciando mutuamente. Então aí há uma certa interação, só que não há a participação de uma equipe ou de um colega, ok? Observe agora a origem dos esportes individuais. Então, os esportes individuais, eles vão surgir das atividades corporais, né, que sempre existiram desde a pré-história. Então, desde a pré-história, de uma certa forma, os seres humanos já treinavam o seu corpo, tá? Para enfrentar os animais, para caçar, enfim. Porém, foi na Grécia Antiga que a ginástica, que era uma forma de condicionamento físico, e o atletismo, que eram as competições individuais. Então, lá eles vão se organizar, competições individuais bem organizadas. Então, nas competições gregas dos Jogos Olímpicos, elas eram predominantemente aí individuais, não existia competições em grupo, né? E aí esses esportes individuais vão ser sistematizados pela primeira vez, sistematizados e organizados em competições esportivas. E predominantemente, aí na Grécia Antiga, eles eram o quê? Esportes individuais, tá? Ou seja, só tinha um campeão que executava, que era o melhor, né? Então na Grécia, né, vamos ter aí. Porém,
Nós temos também as civilizações asiáticas, que elas desenvolveram as artes marciais, né? E os treinos individualizados vão também existir. E aí vai ser o estopim, né? Aquela base conceitual dos treinamentos e da estruturação dos esportes individuais. Então, desde a época antiga, na Grécia se organiza, mas as civilizações que desenvolveram artes marciais também tinham aí a questão do treino individualizado, e as artes marciais por si só, as lutas por si só, os esportes de combate por si só, se caracterizam aí como atividades individuais, certo? Então, como você pode ver, os esportes individuais, eles estão aí e têm atrelado também a ginástica, né? Algumas competições de ginástica podem ser ditas como individuais, porém as competições de ginástica, as competições de dança, também existe participação em grupo, mas a sua maioria, né, também tem competições individuais, competições em dupla. Mas o que caracteriza os esportes individuais é justamente o quê? É quando você faz a sua tarefa esportiva sozinho, às vezes com interação com o oponente, às vezes sem interação com o oponente, mas principalmente não existe a formação de uma equipe, ok? Essa aula termina por aqui, um forte abraço e até mais!